Gente, eu me comprometi com você a gravar vários vídeos de curta duração de como você utilizar melhor as informações que tem disponíveis, quer sejam digitais, quer sejam impressas, em material impresso, para o seu crescimento pessoal e profissional e não ficar uma pessoa e um profissional alienado, vendo apenas de maneira superficial essas informações que estão disponíveis. E hoje eu queria falar com você com relação aos livros, quer seja impresso ou digital. Então, com relação a livro, você que gosta de ler, evite ter o chamado backlog alto. O que é backlog? É uma quantidade de livros grandes que você tenha para ler. Muitas vezes quem gosta de ler tem essa ansiedade de comprar tudo que acha interessante e termina não lendo e se acumula aqueles livros e termina a pessoa ficando frustrada, porque aqueles livros estão ali à vista quando é um livro impresso e a pessoa não tem condição de dar vazão àquela quantidade de livros que tem ali. Tá certo? Então, seja seletivo. Só compre um novo livro quando os livros anteriores que você tem interesse de ler, que você tenha lido. E a outra dica que eu dou é, enquanto você está lendo ali, tente fazer marcações, tente destacar, tente até escrever alguma coisa que você tem interesse que aquilo ali seja assimilado por você, quer seja para efeitos culturais, quer seja para efeito de utilização na sua vida pessoal e profissional, na prática. Então anota isso aí, destaca, escreve em algum ponto para que você possa ser depois seletivo com relação a tudo aquilo que você leu naquele livro, que você teve os chamados insights, para você fazer a melhor utilização depois desse insight que você teve ao ler aquele livro. Eu particularmente tenho o hábito de sempre que leio um livro, eu sempre tenho uma caneta ou um lápis na mão, no caso de livro impresso, e quando eu estou lendo um livro digital eu faço as marcações que o dispositivo permite a gente marcar para depois a gente fazer um apontamento, uma seleção, uma anotação de tudo que foi lá destacado. A outra questão que eu coloquei aqui é você evitar fazer quebra de sequência de leitura do livro com outros livros, né? Então só comece um outro livro quando você terminar aquele que você está lendo, ou então você desistir de ler aquele livro porque realmente você viu que aquele livro te frustrou, você não tem mais interesse de ler. Mas enquanto você tem interesse de ler, evite começar a leitura de um outro livro, né? Eu não estou falando daquilo que você vai ler, vai acessar, que seja coisa de curta duração. Mas se você leva aí para particularmente 15 dias a um mês para ler um livro, evite quando você chegar na primeira quinzena, começar a ler a outra, porque seguramente você não vai ter muita motivação para voltar àquele livro que você ficou no meio do caminho. E aquele livro que você leu, principalmente quando é um livro impresso, que você não tem necessidade, não tem interesse de você voltar a consultar, às vezes acontece isso com um livro de romance, às vezes acontece aí com um livro que você apenas tem interesse de ver a história naquele livro, mas você não vai voltar para estudar aquele livro, para consultar, para fazer utilização de algum conteúdo, então passa para frente. Veja alguém que tem interesse naquele livro, naquele tema, ofereça isso daí definitivamente e até encoraja a pessoa para ela fazer a chamada corrente, quando ela terminar de ler também, passar para outra pessoa, para que outras pessoas também tenham acesso a esses livros sem ter um custo desnecessário com ele, ou você não fique também acumulando esse livro na sua prateleira apenas para fazer enfeite, porque a sua prateleira tem limitação e você precisa também manter esses livros limpos e conservados, o que não é bom você fazer isso quando tem livros que você já não tem mais necessidade ou interesse de usá-los. São as dicas que eu dou para você hoje com relação à leitura de livros para o seu crescimento pessoal e profissional. Eu espero você em outras publicações. Até lá!